Números 33. Os acampamentos desde o Egito. Estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com os seus exércitos, sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor, e estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. E partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote, e eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol, e partiram de Pi-Hairote, e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etã, e acamparam em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. E partiram de Elim, e acamparam junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho, e acamparam no deserto de Sim. E empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim, e acamparam em Dofca. E partiram de Dofca, e acamparam em Alus. E partiram de Alus, e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim, e acamparam no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai, e acamparam em Quibrote-Hatavá. E partiram de Quibrote-Hatavá, e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma, e acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez, e acamparam em Libna. E partiram de Libna, e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam em Quelata. E partiram de Quelata, e acamparam no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer, e acamparam em Arada. E partiram de Arada, e acamparam em Maquelote. E partiram de Maquelote, e acamparam em Taate. E partiram de Taate, e acamparam em Tera. E partiram de Tera, e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica, e acamparam em Asmona. E partiram de Asmona, e acamparam em Moserote. E partiram de Moserote, e acamparam em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã, e acamparam em Hor-Hagidgad. E partiram de Hor-Hagidgad, e acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá, e acamparam em Abrona. E partiram de Abrona, e acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, no limite da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme a ordem do Senhor. E ali morreu no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. E Arão tinha 123 anos, quando morreu no Monte Hor. E o rei de Arade, o cananeu, que habitava no sul, na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Hor, e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam em Punom. E partiram de Punom, e acamparam em Obote. E partiram de Obote, e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. E partiram de Ije-Abarim, e acamparam em Dibongade. E partiram de Dibongade, e acamparam em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim, e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. O Criador manda expulsar os moradores de Canaã, e o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, e destruireis todas as suas imagens de fundição, e, rapidamente, derrubareis todos os seus lugares altos. E desapossareis os habitantes da terra, e ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-la.
E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos dareis mais herança, e a poucos dareis menos herança. A herança de cada homem será no lugar onde lhe saiu a sorte, segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos, e aguilhões nos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, acontecerá que farei a vós, como eu pensei fazer a eles.